Olá, gente. Olá, turma da Radiologia. Aqui é a professora Michele. Nós vamos iniciar mais uma aula de biossegurança. Essa é a nossa quarta aula de biossegurança. Na verdade, nós já estamos finalizando essa disciplina. Tem mais uma aulinha só para a gente realizar a prova, tá? E hoje eu vou trabalhar com vocês dois assuntos. Então, o primeiro assunto é uma cartilha que saiu do CONTER, né, que é o Conselho Nacional de Técnicas de Energia Nuclear, né, que ele descreve como que o trabalhador das técnicas radiológicas deve agir frente a essa pandemia do Covid-19. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês em cima desse manual de segurança, tá? E também nós vamos falar de um outro assunto que é sobre as sinalizações de segurança. O técnico de radiologia, ele vai trabalhar não só dentro de clínicas, mas também dentro de hospitais, em hospitais de campanha. E algumas sinalizações são importantes para com que vocês tenham conhecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho disso também. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. E nós vamos trabalhar, então, esses dois assuntos na aula de hoje. Muito bem. Então, a gente vai falar aqui sobre as orientações preventivas, né, do Covid-19 e também a sinalização. Então, eu vou começar pelo Covid, né? Então, qual que é a atuação dos técnicos e tecnólogos em radiologia nesse processo de pandemia? Então, a gente já sabe, já ouviu de falar, cansou de falar, né? A gente vê nos noticiários que a Covid é uma doença infecto-contagiosa que ocorre complicações no trato respiratório. Então, ela pode ser como um simples resfriado, como também chegar aos pulmões e ter, então, a fase mais grave e crítica da doença, né? Então, a aplicação dos métodos de imagem, especialmente a tomografia, é essencial para fechar o diagnóstico ou para ver a evolução da doença nesses pacientes. Então, é importante que a gente saiba, então, como lidar com o paciente, né, com suspeita do COVID, ou como trabalhar nesse período onde a gente está enfrentando. Ah, professora, mas até quando vai isso? A gente não sabe. Essa pandemia, quando a gente acha que ela vai acabar, de repente a gente vê um salto de novo de número de casos. Então é importante porque a nossa vida, mesmo quando voltar, quando vocês forem atuar no mercado de trabalho, essa noção, essa experiência de pandemia vocês terão que ter, né? Porque a gente até sair a vacina, a gente sempre vai ter que estar adotando essas medidas preventivas que nós temos hoje, tá? Bom, como é que se dá o contágio da doença, né? Então, é transmissão de pessoa a pessoa, através de gotículas, né, respiratórias, expelidas durante a fala, durante a tosse, né, ou o espirro. Então, a gente também já cansou de ouvir falar disso, né, que é através, por isso, o uso obrigatório de máscara. Mas e como é que a gente vai, então, quais são as medidas de higienização que a gente dita para os profissionais da área da saúde, das técnicas radiológicas? Então, a primeira coisa, a gente sabe que a higienização das mãos, né, é uma das mais exigidas, né, as medidas mais eficazes. Então, quando que a gente deve fazer isso? Então, antes de contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após o risco de exposição a fluidos biológicos, então, após o contato com o paciente, após o contato com as áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado, cuidado, né, direta ou indiretamente da pessoa. Então, aqui nessa imagem, ó, eu estou mostrando para vocês como é que o vírus, né, ele entra, então. Então, ele vem através da respiração, da fala, do espirro, da tosse. Essas gotículas são lançadas e a pessoa que está próxima, então, vai respirar e esse vírus vai adentrar nesses receptores que nós temos aqui, tá? Bom,
A gente sabe que a higienização das mãos, ela é importantíssima. Por quê? Porque antes da pandemia já tem estudos que relatam que a, o profissional da área da saúde é o que mais leva a contaminação pelas mãos. Então, a lavagem das mãos é algo de extrema importância. E agora, então, nem se fala. Então, é a lavagem das mãos, né? E também o uso do álcool gel aí, né? Para prevenção, como medidas de prevenção. Prevenção para quem? Para nós, trabalhadores, e para os pacientes também, né? Bom, qual que é o período de transmissão da doença? Né? Então, a gente sabe que a transmissão acontece em média de 7 dias após o início dos sintomas. E quais são os sintomas? Gente, cada hora a gente vai falar uma coisa de sintomas. A gente viu na semana passada, não sei se estão acompanhando as notícias, que a Organização Mundial da Saúde estava em dúvida, né? Se pacientes que não apresentavam sintomas eram capazes de transmitir a doença. Então, quer dizer, até um órgão mundial, né? Tem dúvidas, né? Porque essa é uma doença nova, então você imagine, né? Quanta coisa ainda pode mudar. Mas a gente sabe que os principais são febre, tosse, dificuldade para respirar, dor muscular, sintomas respiratórios, né? Superiores. Também há relatos de sintomas gastrointestinais como diarreia, falta de paladar, falta do odor. Então, quer dizer, tem muitos mesmo sintomas aí que ainda podem surgir ao longo dessa pandemia. Então, o espectro clínico dessa doença é grande, né? Mas ela pode ir desde um resfriado até uma pneumonia grave. Bom, o período de incubação, em média, de 5 a 6 dias, por isso que eles falam que o isolamento é de 14 dias. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você estiver à frente do trabalho e tiver esses sintomas, esses sinais, você é afastado do seu trabalho também, né? Então, e você deve ficar 14 dias aí de isolamento. Bom, aí a gente vai falar da paramentação. O que os profissionais de técnicas radiológicas devem fazer para atender um paciente confirmado ou com suspeita de Covid-19, né? Então, orienta-se a paramentação com equipamentos de segurança de proteção individual. Esses equipamentos, eles não são aqueles equipamentos de proteção radiológica que nós vimos. Esses são a paramentação, né, os EPIs comuns da área da saúde. Então, o que é a sequência? Primeira coisa, você vai colocar a máscara cirúrgica ou a N95. A N95, ela tá específica mais mesmo para pacientes confirmados, né? Mas a máscara cirúrgica já é o suficiente. Você vai colocar um óculos de proteção individual. Óculos de lente de grau não protege, tá? Então, esses óculos a gente vai ver que eles não fazem a proteção. Você vai colocar o gorro cobrindo as orelhas, vai vestir o capote. O que é o capote? É o jaleco, né? O jaleco branco. Vai calçar as luvas de procedimento. Então, se você for fazer algum exame no leito, né, você deve colocar toda essa paramentação ao entrar no quarto do paciente ou no leito que ele está, tá? Então, a máscara, né? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela recomenda que sempre que possível usar a máscara cirúrgica. Outra coisa, gente, não se deve usar máscara de pano em atendimento de saúde, tá? A máscara de pano é para a população que vai veicular, né, nas ruas, não estão doentes, né? Ou seja, dentro de hospitais, dentro de uma clínica, dentro de um laboratório de diagnóstico, de uma clínica de diagnóstico, não se deve usar máscaras de pano, tá? Sim, sempre as máscaras cirúrgicas. Além disso, essa máscara ela deve ser sempre trocada, né? Se sujar ou tiver muito úmida, isso deve ser trocado. As máscaras elas devem ser retiradas após o uso dentro do próprio quarto, né, do leito do paciente, tá? E deve ser descartado no lixo infectante lá mesmo. Então, na sala de radiologia, você pode usar essa máscara, como eu coloquei de exemplo aqui para vocês, o turno todo de atendimento. Desde que ela não esteja úmida, desde que ela não esteja suja, você pode usar.
Foi para leito de paciente, descarta essa máscara lá mesmo, tá? Bom, as luvas. As luvas também, a gente pode ser aquelas não estéreis, né? Essa luva, como eu coloquei aqui na imagem também, que é uma luva de látex. Essa luva, ela também deve ser colocada antes da entrada do quarto do paciente, né? Então, se é um paciente que está em leito. As luvas, elas são removidas ainda dentro do quarto, dentro da área de isolamento, após o atendimento, e descartado em resíduo infectante. Você não deve sair, né, com as luvas calçadas do ambiente, do leito daquele paciente com suspeita ou com Covid confirmado, e descartar isso e andar dentro da unidade hospitalar, tá? Não se deve usar duas luvas, tá? Eu já coloco 2 pares de luvas, porque assim eu já tiro um, já tô com outro. Isso não é legal fazer, tá? O uso da luva não substitui a higienização das mãos, então você tem que fazer a lavagem das mãos, você tem que passar o álcool, tá? Proceder à higiene das mãos imediatamente após retirar da luva. Terminei de realizar o exame nesse paciente, né? Então, coloquei luva, tô de máscara, tô de gorro, acabei de executar. Vou tirar a minha luva, vou descartar, vou lavar as minhas mãos. Bom, os óculos de proteção ou protetores faciais. Eles também são recomendados, né, o uso quando houver risco de exposição dos profissionais a respingo de sangue, de secreções corporais, de excreção, né? Os óculos de lentes, então esse óculos igual o que eu estou usando, ele não me protege do Covid. Então, se eu estiver trabalhando em hospital, né, onde a gente tem o foco, não é legal, ele não vai proteger, tá? O óculos, ele é de uso individual e exclusivo de cada profissional. Uma coisa que a gente vê muitas vezes, um profissional, ele compartilha o do outro. Ah, eu não trouxe, esqueci meu óculos hoje, vou entrar para trabalhar, a gente está trocando de turno. Me empresta o seu? Não. Esse óculos, ele tem que ser higienizado, né? Então, ele não deve ser trocado. Ele é individual, tá? Eles podem ser descartados, a gente sabe que hoje tem óculos descartados, eles também podem ser reutilizados, né? Então, desde que você faça aí a limpeza, né? Ideal para ele. Tá? Bom, então, né? O avental é de uso obrigatório que seja de mangas longas, punhos de malhas com elástico. O ideal, como está aí na foto, é que a luva ela cubra o jaleco, né? Então ela cubra a manga, tá? É importante também o uso do gorro, né, para proteção dos cabelos. Por quê? Porque se é um paciente com suspeita ou com confirmado de Covid, pode ter aí sim fluido, pode ter um aerosol, isso pode ficar no cabelo, né? Então é importante que, né, principalmente as meninas que têm cabelo grande, cabelo comprido, então ter o gorro aí. Então nessa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, está perfeito. Ela tá de touca, ela tá com óculos de proteção, ela tá usando a máscara, ela tá usando o jaleco, ela tá usando as luvas, ou seja, ela tá toda paramentada, tá? E é assim que o profissional, né, de técnicas radiológicas também deve trabalhar frente aí a essa pandemia que a gente está vivendo. É lógico, se ela for ficar exposta à radiação, além disso, ela vai precisar colocar o avental de proteção radiológica, né? De radioproteção, que é o avental plumbífero. Bom, eu falei para vocês no caso da gente ir ao leito do paciente, mas e se o paciente vier à nossa sala de realização de exames? Tá? Então, a paramentação é a mesma. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? A limpeza, né, das superfícies. Gente, isso é tão importante e ele não é só agora para esse momento da Covid. Isso é para sempre. Toda vez que eu tiver um paciente que entrou dentro da sala de exames, eu preciso, né, estar com essa sala limpa. Eu preciso passar um álcool 70 na estativa, na mesa, né? Por quê? Porque vamos dizer que não seja de Covid, mas seja um paciente de tuberculose. É uma doença infectocontagiante também. E que você pode fazer uma transmissão secundária de um paciente para outro se você não tiver o cuidado da higienização da sala. Então, mesmo que seja um paciente que vai fazer tórax,
Você pede para ele, né, encostar na estativa. Ele põe a boca na estativa, ele espirra na estativa, ele tosse na estativa, né? Ou se é seios da face, você pede para ele pôr a testa, ele põe a boca. Você pede para ele pôr o queixo, ele põe nariz e põe boca. Então, é um local onde pode sim ter uma contaminação secundária. Então, eu posso transmitir essa patologia, não só o Covid, como tuberculose, como pneumonia, de um paciente para outro, se eu não fizer a higienização adequada da minha sala. Ah, mas eu sou técnica em radiologia, eu não sou auxiliar de limpeza. Ok, o auxiliar de limpeza, a equipe de limpeza do hospital da clínica, ela vai fazer a limpeza no geral. A troca de limpeza de um paciente para outro é de responsabilidade, sim, do técnico. É você que está realizando o exame, né? Então, é necessário você pegar um pano descartável, com álcool 70, passar na estativa, passar na mesa, né? Para manter a limpeza da sala. Ao final do dia, né? Fazer a limpeza terminal, essa limpeza aí é sim de responsabilidade do serviço. Mas entre um paciente e o outro, é importante que se faça essa higienização. Outra coisa, eu não preciso aguardar, não tem tempo. Ah, eu tenho que passei o álcool aqui agora, eu tenho que aguardar 72 horas para realizar um outro exame. Não, não é necessário tempo de espera para realizar, para reutilizar a sala após a limpeza. A limpeza é imediata, então, o paciente saiu, limpo estativo, limpo mesa, né? Aquilo que o paciente chegou próximo, e aí já posso realizar o próximo, né? Já posso realizar o próximo exame. Bom, quais as orientações que a gente dá, né? Então, orientar o paciente, né, a adotar medidas de etiqueta respiratória. A gente sabe que o uso de máscara hoje ele é obrigatório, ele é um decreto governamental que vem da Organização Mundial de Saúde, o uso de máscara. Mas é importante a gente lembrar que, se tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com o cotovelo flexionado ou um lenço de papel. Utilizar lenços descartáveis para limpar o nariz, né? E descartar imediatamente após o uso e lavar as mãos. Evitar tocar mucosas como olho, nariz e boca. E realizar sempre a higienização das mãos. Por quê? Porque muitas vezes o exame que o paciente vai realizar, ele precisa tirar a máscara. Então, eu preciso orientar eles, né? Para com que, se acontecer nesse percurso, ele tomem essas práticas. Bom, e o que é de competência do serviço de saúde? Então, fornecer EPI gratuitamente para o trabalhador, tá? Orientar, treinar os trabalhadores no uso adequado, substituir EPIs danificados imediatamente, se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica dos ambientes. Então, é lógico que a equipe da limpeza ela vem fazer a limpeza do chão, do piso, né? Mas na troca de um paciente para o outro, cabe a você, profissional técnico em radiologia, né? Em imagens, a realizar esse procedimento de limpeza, tá? Prover identificação de pacientes em risco de ter infecção pelo novo coronavírus. Na verdade, é de obrigação, sim, lá da equipe da enfermagem, né, já trazer para nós, técnicos, a suspeita do paciente e nos informar, né, se é uma doença infecto-contagiosa que esse paciente tem aí de suspeita, ou de confirmar, tá? Bom, compete ao serviço da saúde, então, tudo isso. Dentro do Conter, eles criaram um formulário para relatar as irregularidades. Então, se algum serviço de saúde, né, tiver com falta desses materiais, faltas de EPI, você deve entrar nesse site. Então, eles deixaram um site lá, né, específico para coronavírus, né, para essa época. Você preenche o formulário e manda, que eles vão fazer a fiscalização aí, tá? Bom, as orientações para a COVID que o conselho, né, passa para nós são essas, tá? E agora, então, nós vamos falar um pouquinho de simbologia, da sinalização obrigatória. Vocês já devem ter observado, quando vocês entram em hospitais, né, em laboratórios, que existem algumas placas de identificação. Então, a gente vai ver que existem esses símbolos que eles querem indicar para nós, né, algum risco, ou alguma obrigação, ou alguma proibição, tá? Então, a gente vai ver a diferença entre eles.
Bom, então existe uma norma regulamentadora, a 26, então que ela tem essa portaria aí, né, 3.214, de 8 de junho de 78. Ela tem uma sinalização de segurança. Então, ela cria formas e cores dos símbolos, né, que são definidos em função do objetivo específico de cada um. A gente está cansado de ver placa de sinalização. No trânsito, a gente tem placas de sinalização. Algumas que são de orientação, outras que são de proibição, né? Então, dentro de unidades hospitalares, e nós vamos trabalhar em unidades hospitalares, a gente também precisa identificar isso. Então, ele serve para prevenir acidentes, para identificar equipamentos de segurança, para delimitar áreas, para identificar tubulações, gases, né? Para identificar e advertir certos riscos. Então, com essas placas e símbolos, é importante que a gente conheça porque elas querem nos dizer alguma coisa. Bom, a primeira que eu tenho para mostrar para vocês aqui é de risco biológico e risco de radiação. O primeiro de risco biológico, ela sempre vai estar presente em laboratórios, em espaços aonde tenha risco de contaminação biológica. E aqui do lado, a amarelinha, né, a de proteção radiológica, né, de risco radiológico. Bom, a sinalização, né, as placas que sinalizam perigo, elas sempre vão ser triangular, tá? Ele vai ter, então, um fundo amarelo e a borda preta, a margem negra. A cor amarela deve cobrir pelo menos 50% da superfície da placa. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Então, substâncias radioativas, substâncias inflamáveis, perigo de eletrocução, substâncias tóxicas, risco biológico. Então, observa que toda vez que você identificar uma placa amarela, é uma placa que sinaliza para você perigo. Daí a gente tem as sinalizações de emergência. Essas placas normalmente são retangulares ou quadradas. Elas têm o fundo, então, verde, né? E a imagem aí em branco. Então, a cor verde deve cobrir pelo menos 50% da placa. E elas indicam situação de emergência. Por exemplo, lavagem de olhos. Então, pessoal que trabalha em indústria ou até mesmo em hospital, às vezes, se alguma substância, algum medicamento, alguma coisa for para o olho, a gente tem esses lava-olhos. Então, você pressiona ele com o pé, um jato de água sai, você posiciona o olho e ele lava os olhos. Ducha de emergência, saída de emergência, direção a seguir, posto de primeiros socorros. Então, essas são sinalizações de emergência, tá? Então, é a placa verde. Depois a gente tem a sinalização de incêndio. Então, extintor, agulheta, né? Ou seja, mangueira, também seta a seguir, né? Direção a seguir em casos de incêndios, telefones para identificar, né? Para chamar socorro de emergência. Então, essas placas normalmente elas são quadradas ou retangulares, elas têm um fundo vermelho e a imagem em branco. Então, essas indicam situações de incêndio, são placas de incêndio. Aí eu tenho também as de proibição. Essas a gente já está mais familiarizado a ver, né? Então, elas normalmente são circulares, ela tem um pictograma negro, né? Ou seja, o desenho é preto, né? O fundo branco, e ela tem essa faixa vermelha ao redor, que pode ser diagonal, né? Então, elas querem dizer que é proibido. Então, proibido fumar, proibido tocar, proibido comer, água não potável, então seja proibido beber essa água. Então, essas placas são de proibição. A gente conhece elas do trânsito, né? Proibido estacionar, proibido parar, proibido virar. São placas que sinalizam proibição. Aí a gente tem as que são de obrigação. Então, é o uso obrigatório de óculos, uso obrigatório de luvas, uso obrigatório de máscara, uso obrigatório de lavar as mãos, uso obrigatório de proteção do corpo, né? Então, essas placas, elas são circulares, de fundo azul, com um desenho, né, com pictograma branco. Então, essas são placas de obrigação. Então, é obrigado a colocar óculos, é obrigado a lavar as mãos, é obrigado a colocar luva, tá? Bom, e aí a gente tem as específicas das salas de raio-x. Então, sempre numa sala de raio-x, numa sala de exames, a gente tem que ter na porta de acesso do lado de fora essas placas. Então, uma, atenção, raio-x,
entrada proibida de pessoas não autorizadas. E também essa, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Por quê? Na sala de raio-x, em cima dela a gente vai ter uma lâmpada, uma luzinha vermelha. Quando ela estiver acesa, significa que a sala está realizando exames, então a pessoa não pode entrar. Dentro da sala de exames, a gente também tem que ter essas seguintes placas. Não é permitido a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Então, não é interessante que a gente tenha aí mais de uma pessoa na sala de exames, a não ser que seja uma criança, né? A não ser que seja autorizada a entrada dela. Acompanhante. Então, quando houver a necessidade de contenção do paciente, exige e usa corretamente a vestimenta plumblífera para proteção durante a realização de exames. Essas placas elas devem estar, então, dentro da sala de exames. Então, muitas vezes, você precisa que um pai ou que a mãe entre para segurar o paciente. Quando isso acontece, você deve oferecer para o acompanhante essa vestimenta plumblífera. E mesmo que você não ofereça, ele pode solicitar, porque ele vai ver na placa lá, né? Que está orientando ele a fazer isso. Na sala de exames também você deve ter essa placa aqui. Nessa sala somente pode permanecer um paciente de cada vez. Porque às vezes você vai chamar o paciente, vem 2, 3, todo mundo quer esperar dentro da sala de exames. E não pode, né? Muitas vezes as mulheres no início da gravidez também não sabem que elas não devem realizar exames. Então é importante que tenha o símbolo e essa placa. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informar ao médico ou técnico antes da realização do exame. Porque a gente sabe que tem riscos de má formação na exposição de radiação, né? Então, mas muitas vezes as mulheres estão no primeiro trimestre, às vezes não tem barriga ainda, ou então são pacientes gordinhas, que a gente fica, né, com suspeita, será que ela é gordinha ou será que ela está grávida? Então, por isso a importância de ter essa sinalização, que nos ajuda muito aí na prática do dia a dia. Muito bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Então, esse foi o conteúdo, né? A sinalização, a importância das placas de sinalização dentro de unidades hospitalares, de clínicas, as placas que são importantes dentro do laboratório de radiologia. Bom, então essa foi a nossa quarta aula de biossegurança. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam então de fazer a nossa lista de exercício, né? Que vai complementar a nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.